quando você vai fazer o trabalho com a I9 Agro, deve ter um planejamento nos acasalamentos também, né? Acredito eu. E você deve mensurar isso lá na gestão, né? Que vocês fazem. Como é que você faz esse trabalho nos aras com a I9? Na verdade, a gente tem os cavalos aí que são prepotentes hoje, né? Cavalos mais evoluídos, cavalos prepotentes na transmissão de características morfológicas desejáveis e de andamento desejável que estão confirmando. Então a gente sempre procura, dentro da linha de sangue da determinada doadora, alguns animais que a gente sabe que o cruzamento é consagrado entre as duas linhagens e que o cavalo tem sido prepotente com relação a passar alguns aspectos para a prole, né? Vamos supor, tem cavalo que transmite um bom posterior, né? Mas temos que colocar égua que tem bom posterior também, não adianta você querer o meio termo. Então as doadoras têm que ser analisadas com muito critério e o garanhão também, na indicação nossa, a gente faz com muito critério para que no produto final seja o mais desejável possível e quando for feita a análise desse animal, ele seja tipificado aí como animal A mais. Você, por exemplo, você falou de duas linhagens que geralmente que dão certo, vamos supor assim. Você poderia falar assim pra gente? Posso, tranquilamente. A gente pode ver que o sangue JB, né, fazendo Campo Lindo, a grande maioria dos animais tem a genética da Campo Lindo. Né? E, por exemplo, que nós temos, né, um cruzamento muito bom que dá entre duas linhagens é a JB com Favacho. São duas linhagens que se complementam na reprodução, sim. Numa média geral, seria um acasalamento bastante favorável. Uhum. Por exemplo, você olha lá o plantel de matrizes no criatório que está sendo atendido ali pela I9 Agro. Você achou, sei lá, a tropa está dando muita retropegada, vamos pôr, né? Retropegada mesmo na marcha já média, né? Porque na marcha curta realmente a tendência é normal até, né? Não sei se eu tô falando bobagem, você pode me corrigir. Correto. Mas, por exemplo, mesmo na marcha média, tá dando muita retropegada. Você, com a sua opinião técnica, como é que você corrige isso aí na tropa? É difícil porque, né? O animal solto, se ele apresenta retropegada, provavelmente ele tem um problema de função. Ou ele é um animal longilíneo, ou seja, o comprimento corporal dele é indesejável, ele é mais comprido. Logicamente, ele vai ter dificuldade em cobrir o rastro do anterior com o posterior. Ele pode ter a perna de frango, né, o ângulo de posterior mais aberto, a gente chama de perna de frango, que ele vai ter muita flexão e pouca extensão desse movimento. Então, a égua carece de uma melhor estrutura e melhor angulação de posterior. Né? E quando os animais são montados, aí não só esses quesitos de morfologia, como também de equitação. A gente tem que analisar isso também, porque a equitação influencia muito com relação a esse aspecto, que é indesejável, né? Que o nosso padrão fala que o desejável é que o animal dê a sobrepegada ou a ultrapegada. Né? Então temos que colocar o quê? Para ter uma complementariedade, um sangue que dê certo nessa égua. Né? Se ela vai colocar tem um garanhão que dá muita ultrapegada, por exemplo, não sei. A amplitude passada. Mas se a égua tem um problema sério de retropegada, às vezes descarta a égua. Às vezes tem que descartar a égua ou colocar como matriz para ver o que vai virar, porque realmente é um problema que tem que ser evitado na nossa raça. Entendi. Então você não tem dó mesmo não, né? Só dá a eguinha lá. Não. Você tem que falar com o criador, né? Se a égua tá com muita retropegada, mesmo numa marcha mais... Aumenta muito a frequência do movimento, né? A gente quer diagrama de marcha, não frequência, que é o diagrama, que é a distribuição dos tempos de apoio, com boa amplitude desses movimentos, o aproveitamento é passado. Por quê? O animal cansa menos. Você utiliza muito dos critérios de avaliação dentro de pista quando você faz a análise pela I9 Agro também? Sim. Lá nos animais? Como é que é? Com certeza, porque você não faz obviamente não é a mesma metodologia que você utiliza, né? Não, mas a avaliação da pista quanto a gente faz na I9 é nada mais, nada menos que interpretar o padrão racial, né? O animal tem que estar bem enquadrado nos itens de importância dentro do padrão, tanto na pista quando a gente vai fazer a seleção do plantel, né? Por exemplo, cabeça triangular, a gente preocupa porque tem a ver com muita expressão racial, né? O diagrama de marcha, a dissociação, né? Que vai ser o que vai dar
a característica, a característica funcional do nosso cavalo, né? Sim. Então, é muito importante a gente observar isso e fugir do animal de marcha picada do lateral e fugir do batido diagonal. Entendi. Eu acho que o papel da Inove Agro é justamente esse de dar o raio-x para o cliente mesmo, sabe? De explicar para ele que a égua está dando retropegada, que isso é indesejável, e ele saber que é preferível ele encostar aquela égua do que ele continuar usando ela na reprodução. Então, assim, obviamente que assim, o Diego falou que a gente dá uma sopradinha, mas assim... Mas morre no final, você assopra, mas no final morre de pesado, né? Não, mas assim, o nosso papel lá eu sei que é duro, justamente de fazer ele evoluir, duro, eu né? sei. Mas evolução, às vezes para você evoluir, exige confronto. Não tem jeito, né, Dani? Confronto que eu falo é confronto assim, ó, cara... Sua égua, que você pensou que sim, tem 5 anos que não dá nada. O cara precisa ouvir isso. É e duro, às vezes, né, numa avaliação formal, através de números, né? Você vai convencendo mais. Você vai convencendo mais. Você está falando né? de número, exemplo que eu te dei daquela égua, né? Então, assim, ela vários, né? Já estava há anos lá. Eu não lembro aqui de cabeça quantos produtos dela a gente tinha visto, mas, sim, sabe, nenhum, né? Então, assim, ela era excelente de vidro, mas não reproduziu, né? Recomendamos a venda. Entendi. Né? E, assim, a pessoa, em cima de números, ela fica mais tranquila para tomar a decisão.